meus irmãos, estamos aqui com garra, com força, com vontade. Vocês sabem por quê? Porque o Senhor está com nós. Queridos irmãos, estou aqui para fazer a prévia do culto que daqui a pouquinho, às 19h30, direto da Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata, direto de lá será o culto, às 19h30, o culto das primícias, o primeiro domingo do mês. E para dar um reforço nesse culto, para fazer o convite para vocês, os meus amigos fiéis, que sempre está acompanhando a Igreja Ebenezer, que a partir do momento que eu terminar aqui essa prévia, esta palavra, essa santa palavra de Deus, vocês passem a assistir o culto desta noite. Lá estará os nossos obreiros, estará também o nosso missionário Luiz Dias com a palavra e com a abertura, e sua filha Tuane com os louvores. E tenho certeza que será mais um domingo abençoado. Queridos irmãos, eu tenho uma palavra para vocês, uma palavra que eu sei que vai somar, uma palavra que eu sei que vai nos ajudar. É claro que é sobre as primícias. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Vamos falar com Ele está esperando nós conversar com Ele, mas a gente conversa com Ele, mas precisa pedir. Eu digo muito, eu não vim aqui, Pai, só para pedir, eu vim aqui também para te glorificar, claro, mas nós só temos Ele para pedir, e Ele vai nos dar. E o que eu estou pedindo esta noite? Sabedoria, entendimento, não só para mim, para os irmãos que estão prestigiando, para os membros que irão até o culto de logo mais, para o pregador, enfim, para todos envolvidos, que seja abastecido pela tua palavra, pelo teu alimento, mas completado com a tua sabedoria, a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Pai, começa a derramar a sabedoria, Pai. Derrama, Senhor. Eu prometo para o Senhor, Pai, que não haverá soberba, Pai. Eu prometo, Senhor, que a minha glória é apenas uma pontinha de uma flor, de uma pequeníssima erva, e que essa erva, eu e o Senhor sabemos que ela murcha, que ela seca e essa flor cai. Então, Pai querido, toda a glória é do Senhor. O Senhor disse que o Senhor não divide a glória com ninguém, e eu aceito esta ordenança, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vai derramando, vai derramando, vai derramando sabedoria, entendimento, coragem. Não faz mal que seja com tremor e com temor, mas derrame sabedoria, derrame entendimento, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, sem perda de tempo, vamos para a santa palavra de Deus nesse domingo abençoado. Nesse momento, 18h14, com chuva, praticamente o tempo carrancudo, o dia todo, o domingo todo, mas eu digo de manhã, todas as manhãs, que tudo vem do Pai, cabe a nós glorificá-lo, cabe a nós agradecê-lo. Então, queridos irmãos, vamos para a santa palavra de Deus. Toda palavra eu costumo dar um tema, e o tema de hoje é aprendendo a honrar a Deus. Eu vou repetir: aprendendo a honrar, a dar honra ao nosso Deus. Esta palavra de hoje está em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. E assim diz a palavra de Deus: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros.
e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso está em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, escrita pelo Salomão, aquele mesmo que pediu para Deus que ele queria sabedoria. É como se fosse Deus perguntando para ele: o que você quer, Salomão? Você vai substituir o teu pai, o que você precisa de imediato, Salomão? Ele respondeu: sabedoria. E Deus se alegrou tanto que disse: você vai ser o homem mais sábio que a terra já conheceu, e o mais próspero também. E ele escreveu aqui nesse capítulo sobre as premissas. E que dentro desta palavra ela envolve honra, ela envolve celeiro, e ela envolve as primícias, não é mesmo? Ela envolve lagares, e a gente vai explicar direitinho antes de começar a explanação, para que nós vamos entender. Porque nós, vocês, nós não somos obrigados a saber de tudo. Nós, pregadores, temos que pesquisar e levantar para passar para vocês, para que haja a palavra, ela fica mais aberta, ela fica com melhor entendimento. Amém, irmãos? Então vamos lá. Honra é exaltar, levar às alturas, é glorificar. Isso é honra. E esta palavra diz: honre ao Senhor. Então dê glória, exalte, levar às alturas a glória do Senhor. É isso que está dizendo. Celeiro. Celeiro é um tipo de construção em que se guardam cereais. Eu que sou mais antigo, caipira do interior, e bem mais antigo, o meu pai dizia a tuia: colheu um pouco de arroz, colheu um pouco de feijão, milho, café, coloque na tulha. Vai guardar os arados, alguma coisa, coloque na tulha, que é o celeiro. Que ela é voltada, não é parado para essas ferramentas, ela é voltada para os cereais. Por isso que chama celeiro. Tipo de construção em que se guardam cereais, palha e outras provisões, depósitos de mantimentos. Chamava paiol ou tulha. Eu falei tulha porque era assim que eu ouvia se falar, mas o nome correto é tulha. Lagares é um tanque retangular baixo, de tamanho variável, quase sempre de pedra, de granito, onde os homens pisavam os cachos de uva e o mosto, que seja, o mosto é o suco da uva fermentado. A pureza da uva se chama mosto. Esse lugar, o Agar, só para ilustrar, irmãos, era um lugar, naquela época, feito no meio das pedras, das pedreiras. Era ali que era feito, nas grutas. E foi ali que Gideão, o jovem valoroso, escondendo dos medianitas, ele, ao invés de lavrar o arroz ou o trigo no terreiro, ele colocou no hangar, porque ele ficava escondido, e lá o anjo de Deus o ouviu. Amém, irmãos? Então a introdução está feita. Agora nós vamos fazer a explanação desta palavra que eu li, aonde envolve o hangar, os celeiros, as primícias e a honra. E na explanação desta palavra
nós vamos falar sobre como honrar a Deus. A partir desse momento, nós vamos falar como devemos honrar a Deus. E vamos dividir em duas situações. A primeira, a atitude de honrar a Deus. Qual é a nossa atitude que devemos tomar para dar honras a Deus? E a segunda, como devemos honrar a Deus? Repetindo, primeira atitude, qual é a atitude que devemos tomar para honrar a Deus? Segundo, como honraremos a Deus? Então vamos partir pela primeira, claro, sempre a primeira, né? A atitude de honrar a Deus. Qual é essa atitude de honrar a Deus? Vamos dividir num ABCD. A, ela vai determinar nossa abundância ou escassez, não o nosso desejo. Opa! O que é que ela vai determinar essa atitude? Nossa abundância ou escassez. Ela é que determina, não o nosso desejo. Ela já está determinada. Se você tem abundância ou escassez, ela está determinada pela nossa atitude de honrar a Deus. B, todos nós desejamos abundância, claro. O próprio Jesus disse que quer ver nós vivendo em abundância. Mas nem sempre colocamos em prática o princípio de honrar a Deus. Aí já é grave, irmãos. Aí já começou a puxar a nossa orelha, não é verdade, irmãos? Verdade, né? C, é a nossa atitude e não o nosso desejo que nos vai mostrar que realidade será a nossa, se abundância ou escassez. Então a nossa atitude vai mostrar a realidade. Se você apresenta as suas primícias, as primeiras, o seu primeiro salário, o seu primeiro casamento, o seu casamento, o primeiro filho, você apresenta para Deus, você está honrando a Deus. Não é só nós pensarmos no Velho Testamento, onde existiam as festas das primícias, que você honrava com a sua primeira colheita. Hoje você deve honrar com a sua primeira colheita, depois que essa colheita transformar em valores. Porque as colheitas eram na época do sacrifício. As colheitas ficou na época em que isso ficou cravado na cruz, porque ela pertenceu às leis cerimoniais. O tabernáculo, o sacrifício de animais, essas foram as leis cerimoniais. Quantas vezes por ano entrava o sumo sacerdote? Quantas vezes teria que acender o candelabro? A troca dos pães asmos na mesa de alimentação. Quantas vezes? Isso era uma determinação, isso era uma lei, era um ritual, lei cerimonial. É a única lei que foi cravada na cruz. Tem muita gente falando de lei aí, leis que é vigente, dizendo que ela foi cravada na cruz. E não é verdade. A única lei que foi cravada na cruz foi a lei cerimonial. E agora nós vamos para a segunda. Como honrarmos ou deixarmos de honrar a Deus? Nós vamos aprender esta noite
como nós devemos honrar ou como nós honramos. O que nós temos que fazer para honrar a Deus? E o que muitas vezes nós deixamos de fazer e acabamos deixando de honrar a Deus? Quando o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós estamos honrando a Deus com as nossas primícias. Primícias é primeiro. B. A primícia é um princípio de honra, pois destaca a Deus como o primeiro. Quando damos as primícias de nosso tempo, de nosso dinheiro, de nossa vida a Deus, estamos demonstrando na prática que Deus e a sua vontade estão acima de qualquer outro projeto pessoal ou familiar em nossas vidas. Por isso que a primícia é um princípio de honra, pois destaca a Deus como o primeiro. Vocês lembram que Jesus falou? Amai a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. A primícia é um princípio de prosperidade que abre as portas para a abundância. Quem que não quer abrir as portas para a abundância? Quer aprender a honrar a Deus? Eu quero e tenho certeza que você quer. Dê a Ele as primícias em sua vida, do dinheiro, do tempo, do melhor de sua saúde, talento e tempo de vida. Letra C. Honrarmos a Deus quando respeitamos e valorizamos a Ele e a seus ensinos. Irmãos, valorize e respeite a Ele e aos seus ensinos. Valorize a Deus. Você estará honrando a Deus, respeitando e valorizando os seus ensinos. Letra D. Honramos a Deus quando não duvidamos dele. Jamais podemos duvidar dele. E no duvidar dele é duvidar da palavra dele. Porque Deus tem a sua palavra. Deus deixou para nós a Bíblia. Deixou para nós esta carta de amor do Pai para o Filho. E a partir do momento, nós temos que ter dentro do nosso coração que quem lê, seja o versículo, seja o capítulo, seja Velho Testamento, Novo Testamento, quem está lendo apenas está sendo a voz, está sendo dele. Mas a palavra é do Senhor. Quando duvidamos, estamos desagradando a Deus, declarando que não temos a plena certeza que Ele cumprirá o que falou, o que prometeu. Quer honrar a Deus? Acredite nele e confie no seu cuidado. Letra E. Honramos a Deus quando damos graças em tudo. Eu me lembro de Tessalonicenses 5,18. Eu vou ler para vocês, já. Espera um pouquinho. Honramos a Deus quando damos graças em tudo. Tudo dá graça, nós estamos honrando a Deus. É uma honra a Deus. Recebemos de Deus mais do que merecemos. Merecíamos o inferno, Ele nos deu a redenção. Quando damos graça,
graças em situações desagradáveis, estamos declarando que as lutas e as aflições da vida aqui nunca terão a alegria da salvação, ou nos farão esquecer o favor de Deus. O povo de Israel, durante seu período de peregrinação pelo deserto, desonrou e irritou a Deus ao ponto dele decidir que nenhum deles entraria na terra da promessa. Vocês estão vendo como nós não podemos desonrar a Deus? A maneira como eles fizeram isso foi com as suas murmurações e reclamações. Quando entregamos nossa vida a Deus, sabemos que Ele passa a dirigir os nossos caminhos, e reclamamos ou murmuramos do rumo que nossa vida tomou, demonstramos nossa arrogância, egoísmo e ingratidão. E jamais nós podemos mostrar isso a Deus. A Bíblia não nos pede para dar graças por tudo, nem tudo é motivo de graças, mas em tudo. O dar graças em tudo mostra que conseguimos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e que somos agradecidos por isso, pelo fato dele continuar sempre conosco, como ele prometeu. Dar graças em tudo é o reconhecimento de que, revelado na pessoa de Jesus, quer honrar a Deus. Dê graça em tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dou graças a Deus em tudo. Letra F. Honramos a Deus quando damos a Ele algo que nos custa. Se a gente ler 2 Samuel 24, capítulo 24, versículo 21 e 25, nós vamos ver um grande exemplo de dar algo para Deus daquilo que nos custa. Nós vamos ver Davi comprando um túmulo, e a pessoa queria doar para ele um pedaço de terra para o sepulcro. E ele disse: não, tudo que é de Deus precisa haver o sacrifício. Esse sacrifício que está dizendo aqui, quando damos a Ele algo que nos custa, é um custo geral, não é só o dinheiro, é o tempo, é a saúde, é a disposição, é a alegria. Tudo isso é um custo. Muitos têm dedicado a Deus sobras de sua vida, e quando não dão, justificam falando que não sobrou. Quais são essas sobras? Nós precisamos entender quais são essas sobras. Tempo para orar mais ou para fazer discípulos. Eu não tenho tempo para orar mais. Esse pastor fica convidando nós para ir para o monte, para orar. Nós não temos tempo. O pastor, eu não tenho tempo para fazer discípulos. Tempo, dinheiro para primiciar e ofertar. Já vimos que honramos a Deus quando damos a Ele o primeiro lugar, dando as primícias e fazendo discípulos. Vão nos custar, talvez tenhamos que sacrificar algo que gostamos ou desejamos para isso. Mas quando fazemos isso, honramos a Deus. Quer honrar a Deus? Dê a Ele o seu melhor, mesmo que te custe.
Letra G. Honramos a Deus quando honramos as autoridades que Ele tem postos sobre a nossa vida. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, 2. Agora é o momento, irmãos, de a gente lembrar muito desta palavra, porque vem saindo aviso das autoridades, nesta pandemia, nesta situação que estamos vivendo, muitas revoltas estão surgindo, mas nós temos que fixar nesta palavra, é a palavra de Deus, aonde diz que se honramos a Deus quando honramos as autoridades que Ele tem posto sobre a nossa vida. E lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Irmãos, quando honramos as autoridades religiosas, líderes de célula e pastores, as autoridades civis, presidente, governador, prefeito, juiz, delegado, etc., os familiares, pais e responsáveis legais e sociais, nossos professores e etc., estamos honrando a Deus. Conclusão: lembre-se que a prática do princípio de honra, junto com sua fidelidade, é que determinará se você experimentará abundância ou escassez. Vai ser a balança, não o seu desejo, mas devemos praticá-lo por amor a Deus. É uma motivação correta e não para nos dar bem, é para nós praticar, obedecer, que é uma motivação correta, e não nos acharmos ou fazermos só aquilo que nós se damos bem. Quando praticamos o princípio por outro motivo que não seja o amor a Deus, desonramos ao Senhor. Quer honrar a Deus? Aprenda a praticar o princípio da honra com a motivação correta. Então, irmãos, hoje foi explanado rapidamente quanto é importante nós entender a primícia. E nós temos, há mais uns tempos, nós estamos fazendo o domingo, o culto de louvor. Nós temos, nos 4 domingos, nós temos o culto de louvor e adoração, mas o primeiro domingo do mês é culto de louvor e adoração, mas nós falamos das primícias. No segundo domingo nós temos culto de adoração, o culto de louvor, mas é o dia o domingo da Santa Ceia do Senhor. No terceiro domingo nós temos o culto de louvor e adoração, mas é feito culto de missões. E no último domingo, como foi domingo passado, nós continuamos com o culto de louvor e adoração, mas fazemos em busca das ovelhas perdidas. Irmãos, que fique essa pré-palavra, essa preparação para o culto, que daqui a pouco, exatamente daqui mais 18h39, daqui a pouquinho, mais ou menos uns 40 minutos, a Missão Ebenezer, a Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata, estará transmitindo direto ao vivo do YouTube e do Facebook para os nossos acompanhantes, para os nossos seguidores que tanto nos têm prestigiado. Vamos orar, irmãos? Vamos fazer uma oração de agradecimento e nós vamos terminar por aqui. Meu Deus, meu Pai querido, primeiramente eu agradeço ao Senhor por ter trazido os amigos, aqueles que nos prestigiam. Eu tenho certeza que algo de soma, algo de alicerce
algo que vai nos elevar, que vai nos ensinar, exortar, saiu de mim esta noite. Mas eu peço também que o Senhor abençoe eles, Pai, que daqui eles terminam e vai assistir, vai ouvir o culto das primícias que será feito em Borda da Mata, Minas Gerais. Pai, abençoa os nossos obreiros, o missionário Luiz Dias, que vai trazer a abertura e a palavra, a sua filha Tuane, que vai trazer os louvores. Abençoa todos eles que trabalham na tua obra, Senhor. Abençoa os membros, Pai, da nossa igreja, e tenho certeza que sairemos mais um domingo vencedor. Pai, abençoa cada um de nós, Pai. Dê um resto de noite abençoado. Aqueles que estão em tempo ainda, que estão caminhando para ir para a casa do Senhor, abençoa eles, levam eles, Pai. Aqueles que estão preparando para o culto, não interessa a denominação, que eles sejam bem-aventurados, que eles sejam felizes, que eles sejam ensinados, que eles sejam alimentados pelo teu Espírito, Senhor. E dê uma noite de sono, de bênção, e que amanhã às 6 horas da manhã eu tenho que estar lá no Centro Médico de Campinas. Hoje eu estou em Campinas, eu estou mais ou menos a 40 minutos de carro da onde eu vou, no hospital, no Centro Médico de Campinas, no distrito de Dom Geraldo. E nesse distrito é onde nós temos lá um hospital modelo chamado Centro Médico Barão Geraldo. Então, irmãos, lá nós temos que se apresentar às 6 horas da manhã, e a Regina, será feito nela mais um procedimento de cimentação das vértebras da coluna, onde ela está com 2 vértebras quebradas. É um procedimento por eles considerado simples, mas para a gente é dado anestesia geral e é feito 2 perfurações nas costas, e por lá via computador é injetado aonde está as rachaduras, as trincas, um cimento especial, e que é recomendado no mesmo dia, depois, claro, de 6, 7 horas, né, acredito eu, ela saia, inclusive, já andando. Essas são as graças da ciência que Deus tem permitido, em nome de Jesus. Amém? Orem por ela. Maria Regina Cabestre é minha esposa há 46 anos. Orem por ela. Eu tenho certeza que Deus estará lá colocando a mão, que Jesus vai estar lá colocando a mão, e ela ainda vai me ajudar muito na obra, como sempre me ajudou, em nome de Jesus. Falei demais, irmãos. Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém.